Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos a mais um Bancada Azulina número 75, Bancada Azulina especial, onde a gente vai falar sobre a Série B que a gente volta depois de 26 anos, Série B que começa nesse dia 7 de agosto, e a gente vai fazer uma passada pela história desse campeonato, como o Confiança já disputou ele em anos anteriores, essa nova Série B na era dos pontos corridos, o que a gente esperar dos nossos adversários e o que a gente esperar do nosso próprio amado Confiança para esse ano. E para começar, eu tenho um relato aqui de Felipe Leite, nosso memorialista do Confiança, que ele vai falar sobre a participação do clube nas outras séries B que já foi dado, e também os dados históricos de quantos gols, vitórias, derrotas, empates nós participamos. Fique aí agora com o relato de Felipe Leite. Um salve aos amigos do Bancada e a toda a nação proletária que está ansiosa com esta reestreia do Confiança na segunda divisão do Campeonato Nacional. Eu me chamo Felipe Leite e fui convidado pelo Bancada para tecer alguns comentários sobre o retrospecto do Confiança na competição. Ao todo, o Confiança participou de 8 edições do segundo escalão do futebol nacional, sendo a primeira em 1972, na chamada primeira divisão, que equivalia à segunda divisão, passando pela Taça de Prata de 80, de 81, de 85 e de 86, chegando à segunda divisão de 89 e de 91 e finalmente a divisão intermediária de 1992. Além da alteração na nomenclatura, também foram alteradas as fórmulas da competição, sendo a mais utilizada o campeonato em fase de grupos, seguido de um mata-mata. O Confiança fez 74 partidas, sendo 17 vitórias, 23 empates e 34 derrotas. Mas, apesar do retrospecto não tão favorável, nem por isso deixamos de fazer campanhas que ficaram na memória da torcida. Em 1989, foi a nossa melhor participação, com o Confiança terminando na 27ª colocação, dentre 96 participantes. Foram 12 partidas, sendo 4 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. O Confiança parou na segunda fase, ao ser eliminado pelo Itaperuna do Rio, com empate em 0-0 aqui em Aracaju, com o goleiro Chicão parando o Dragão, e a vitória do Itaperuna no Jair Bittencourt por 2-1 no jogo de volta. Em 1990, Chicão, ex-goleiro do Itaperuna, foi contratado pelo Confiança e conquistou o Campeonato Sergipano daquele ano. Outra campanha marcante foi a de 1992, justamente a última. O Confiança ficou vivo na briga pela terceira vaga do grupo, que daria uma promoção à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. A última partida foi disputada na Fonte Nova contra o Vitória e a torcida proletária foi em peso para aquela partida. O jogo também foi transmitido em TV aberta aqui para Aracaju e naquele sábado de tarde, infelizmente, a história não foi favorável ao Dragão. Perdemos de 1-0 e fomos eliminados. No retrospecto, o maior artilheiro do Confiança foi Nivaldino Fiel, também conhecido como Mica ou Mica Gol. Mica fez 8 gols na edição de 1972 e é o maior artilheiro da história do Confiança na competição. O segundo maior artilheiro é Aldair, que fez 7 gols em 4 edições, 1986, 89, 91 e 92. Aldair, que é o maior artilheiro da história do Confiança. Na terceira colocação, houve um empate triplo entre Celso Mendes, Quinha e Valdisson, todos com 4 gols. O atacante Valdisson jogou no Confiança de 89 até 91 e saiu para
o São Cristóvão de Carmópolis, atual River Plate. E infelizmente faleceu num acidente trágico na capital do petróleo. O meio atacante Quinha chegou ao Confiança através do Vasco. Jogou praticamente a década de 80 toda no Vasco e disputou 3 edições do campeonato pelo Confiança, sendo 85, 90 e 92. E Celso Mendes, atacante que marcou história no nosso rival, ficou marcado também pela polêmica de 1990, quando assinou dois contratos e acabou ficando no Sergipe, sendo vice-campeão naquele ano. E teve uma passagem curta no Confiança, mas não tão marcante. Então é isso, galera. Um abraço a todos e que o Dragão faça história nessa Série B. Valeu, pessoal. Agora vamos falar um pouquinho de como a gente chegou até a Série B de 2019, de 2020. Uma caminhada que ela começa a partir de 2008. 2008 teve aquela célebre campanha do Vamos Subir Dragão, e foi a primeira vez, talvez, que a gente vislumbrou uma possibilidade real do Confiança estar na segunda divisão, no segundo grupo de times mais importantes do Brasil. Infelizmente, aquele ano não foi possível, a gente ficou pelo meio do caminho, mas faltou muito pouco. Por uma vitória, a gente não conseguiu chegar à Série B de 2009. E na ressaca daquele ano, veio 2009, cheio de novidades, patrocínios, enfim, uma miríade de coisas que deram errada, do técnico aos jogadores, e no final das contas, o Confiança disputa a Série C de 2019 e cai para a Série D do ano seguinte. Chega 2010, o Confiança disputa a Série D por ter sido rebaixado da Série C para a Série D, era o segundo ano de existência dessa divisão, e o Confiança cai em um grupo dificílimo, junto com Potiguar de Mossoró, Santa Cruz do Recife e CSA de Alagoas. Nessa disputa, o Confiança fica apenas na terceira colocação em seu grupo e fica de fora já na primeira fase. Entre os anos de 2011 e 2013, o Confiança não participou do Campeonato Brasileiro da Série D, porque não conseguiu a vaga no Campeonato Sergipano. Então foram anos de hiato, foram anos onde o Confiança não participava. 2014, o Confiança estava prestes a ir para mais um ano de hiato, mais um ano sem aparecer em nenhuma das 4 divisões nacionais, até que Leandro Kivel faz aquele gol histórico, aquela bola que até hoje deve estar flutuando no Etelvino Mendonça, e nos consegue a vaga para a Série D. Naquela Série D histórica com Kivel, Betinho, Geraldo, que tem até um podcast retrô sobre ela, a gente sobe a Série C. Chegamos à Série C em 2015, mantendo a base daquele time que subiu em 2014, a gente chega às quartas de final, bateu na trave pela segunda vez para subir para a Série B. Dessa vez a gente fica pelo caminho contra o Londrina. Depois de um empate em 0-0 em Aracaju, lá no interior paranaense a gente perde por 1-0. Vem 2016, o ano onde a gente derrota o Flamengo no Batistão. Mas aquela foi a única alegria daquele ano. Confiança lutou para não cair naquela Série C e muito provavelmente sem a renda daquele jogo a gente teria caído de divisão. Nós terminamos aquele ano com Roberto Fernandes salvando a gente e nada de bom para se lembrar, para além do gol de Everton Santos. Chega 2017, Confiança cheio de dúvidas, precisando se reafirmar, e consegue chegar mais uma vez às quartas de final. Depois de uma arrancada histórica, onde a gente lota o Batistão algumas vezes e vence os futuros finalistas dessa Série C, Fortaleza e CSA no Batistão, com o título em grande fase, a gente encara um São Bento, e por conta de 2 falhas individuais do nosso zagueiro Gabriel, nós perdemos por 2-0 aqui no Batistão. Na volta em Sorocaba, a gente não foi capaz de repetir o mesmo placar e ficamos mais uma vez pelo meio do caminho. Chega 2018 e contratamos uma estrela do futebol nordestino, Cascata, que nos levaria mais uma vez à disputa das quartas de final.
Infelizmente o time não encaixou, brigamos mais uma vez para não cair e só confirmamos nossa permanência na última rodada em jogo super tenso contra o Salgueiro. Chega 2019, mais um ano onde o time vinha de uma temporada que lutou para não cair, sem título sergipano, cheio de dúvidas, e começou muito mal. Começou com o Betinho no comando técnico, não foi bem na primeira fase do Campeonato Sergipano, sendo goleado pelo Lagarto e não conseguindo bater o Dourense na última rodada, e um título do primeiro turno que estava na mão escorreu entre os nossos dedos. Com isso, Betinho cai e chega um técnico jovem, um técnico que tinha passagens pela Série B no Boa Esporte, mas que tinha sua principal história ligada ao Esporte Clube do Recife, tanto como jogador, onde ele conquistou a Copa do Brasil de 2008, tanto como técnico, onde ele conseguiu livrar o Leão Rubro-Negro do Recife por 2 vezes do rebaixamento. Estou falando de Daniel Paulista, que chega ao Confiança para se reafirmar na carreira e em busca de um título sergipano que não veio. Daniel começa mal, perde vexatoriamente para o Itabaiana por 3-1, onde o time precisava perder até um gol de diferença, saiu na frente e não conseguiu segurar o resultado. Começa a Série C e o time continua mal. 2 derrotas, uma para o Sampaio Corrêa em casa, outra para o Globo fora de casa, até que vem uma arrancada histórica que nos leva à liderança, uma nova queda de produção e um empate também suado, histórico, brigado contra o Ferroviário, uma combinação de resultados que, graças ao 13, que segurou o Belo em Campina Grande, nos deu a 4ª vaga do Grupo A da Série C de 2019. Com essa 4ª vaga, nós encaramos o Ipiranga de Erechim, time que tinha sido o primeiro colocado no Grupo B da Série C e que teria a vantagem de jogar a segunda em casa. Depois de um jogo difícil em Aracaju, onde Confiança dominou, mas não conseguia marcar, Tito desencanta, marca 1-0 e vamos a Erechim com a vantagem mínima. Chegando lá, o jogo começa e o Erechim logo faz o seu gol. O jogo estava encaminhando para os pênaltis até que um escanteio é cobrado, Renan Gorne desvia e Simon completa 1-1, Confiança na Série B de 2020. Essa foi nossa história nos últimos anos até chegar à Série B. Então foram muitas batidas na trave, muitos hiatos, mas nunca faltou luta e finalmente conseguimos, depois de 12 anos, alcançar a tão sonhada Série B e que ela esteja aí para sempre. Meus amigos de bancada, eu estou aqui com Fernando DG, Lucas Matheus, Vitor Cardeal, Hilário Westrup e Daniel Tete. De todo esse relato, o que é que vocês têm a falar aí de momentos que marcaram nesses últimos 12 anos dessa briga nossa para conseguir nos reafirmar, principalmente nesses últimos anos onde a gente vem galgando passo a passo, se estruturando e agora finalmente chegamos à Série B. Fernando DG, que é o seu destaque aí desses últimos anos? Fala minha bancada, fala minha galera, saudade de vocês, hein? Enfim chegou a nossa hora. O sonho tá se tornando realidade. Como diz nosso hino, essa é a realidade, né? Então, eu falando de 2008, Mike, foi por onde nós começamos, foi ali que eu me apaixonei mesmo pelo Confiança, né? Antes até, eu já até comentei em alguns outros programas aqui, como foi que essa minha paixão surgiu, mas em 2008 foi quando eu vi o Batistão lotado, pela primeira vez já estava lá com o meu tio Milton, inclusive um abraço para ele, um grande proletário que me incentivou mais do que tudo a torcer pelo Confiança também. Aquela campanha de 2008 foi muito especial para mim e o sabor amargo também criou a casca para a brilhante campanha do acesso, quando a gente não acreditava, né, nenhum torcedor acreditava nesse acesso, ele apareceu. Aí eu faço uma ressalva a 2008 e também faço uma ressalva para depois de 2014, foi quando eu, no arquibancada lá do antigo presidente Médici, prometi que se o Confiança conquistasse o acesso, eu ia criar a página do Dragão Gaiato. E desde lá, estamos aqui produzindo conteúdo por Confiança. Então, são esses 3 momentos que ficaram marcados para mim na minha memória.
Valeu, meu amigo. E saindo de um estrangeiro, indo para outro, que eu esqueci de falar na apresentação, Felipe Moura. Felipe, nesses últimos anos, eu não sei quando você chegou a Minas Gerais, mas o que é que te marcou nessa arrancada do Dragão? Uma arrancada cheia de quebra-molas pelo caminho. Boa noite, Mike. Boa noite, amigos da bancada. Boa noite, Nação Azulina. É um prazer estar aqui novamente na bancada com vocês. E, cara, o que me marcou primeiro, a persistência do Confiança, né, nesse foco para chegar à Série B do Campeonato Brasileiro. E que esse foco continue para que a gente possa, nos próximos anos, criar raízes na Série B, montar bons times e conseguir finalmente o acesso à Série A. E eu cheguei aqui em Minas em 2006. Em 2008 eu não acompanhei na verdade, eu não acompanhei o Confiança nessa jornada até 2015. A partir de 2015 que eu comecei a acompanhar com mais afinco Confiança e todo dia ligava pro meu avô, Antônio Menezes Moura, que inclusive ouviu o último podcast. Um abraço para ele, eu vou mandar para ele esse podcast novamente. E daí, cara, reacendeu essa paixão minha pelo meu Dragão. E graças a Deus, ano passado foi um ano bem complicado. Eu ouvindo jogos pela Rádio Jornal e o coração na boca, mas graças a Deus estamos na Série B e vamos criar raízes aqui. E é isso. Fico feliz de poder fazer parte da bancada novamente e espero ter muitas felicidades esse ano aí com o nosso Dragão. Valeu, Felipe. Lucas Matheus, e aí, Lucas? Qual é a sua memória dessa época aí de ascensão do Confiança? Pois é, Mike, primeiramente saudar nossos colegas aí de bancada, cada um com a sua história, né? A gente fez história no ano passado, conseguindo esse acesso para a Série B. E para mim foi de muita alegria, sabe, Mike? Porque eu, igual a DG, eu também criei uma paixão maior pelo Confiança em 2008. Eu acho que de lá para cá foi que eu vim conhecer realmente o que é o futebol sergipano e nada melhor do que ser através do nosso clube, né, o Confiança. De lá para cá eu vim tendo essa paixão, mas sempre sofrendo, né? Porque como eu disse uma vez no bancada anterior, eu criei um trauma no ano seguinte, no ano 2009, e fiquei sem ir para o estádio. Só voltei em 2010, mas depois eu fui acompanhando Confiança, depois a gente teve aquele sofrimento todo também contra o São Bento e contra o Londrina, que foi 2 palacadas no coração do Azulino, mas aí agora contra o Ipiranga a gente conseguiu o êxito e vamos enfim jogar a segunda divisão, né, contra o Paraná. E há quem diga que os jogos principais de hoje é Juventus e Lyon e Manchester City e Real Madrid, né? Para mim não, para mim é Confiança e Paraná. Pois é. Vitor Cardeal, qual o seu destaque aí dessa caminhada do Confiança rumo à Série B, que já vem de anos? Cara, minha história nesse momento é que eu comecei a torcer por Confiança, muito incentivado pelo meu amigo Hilário, que também está participando aqui com a gente, mas também vendo aquele clipe que tem no YouTube, não sei se vocês viram, o clipe do Vamos Subir Dragão, né, que é um vídeo de mais ou menos 6 minutos mostrando as imagens de 2008. 2008 eu não acompanhei no estádio, mas vi depois os vídeos e foi mais ou menos por causa daquele vídeo que eu me apaixonei pelo Confiança, né, e aí a gente subiu para a Série C em 2014 e começou a alimentar esse sonho novamente, né? E aí tiveram alguns momentos marcantes nesse período. Teve o gol de Neymar contra o Salgueiro, né? Teve o gol de Everton, que salvou a gente do rebaixamento em 2016. As vitórias contra Fortaleza, CSA em 2017. Goleadas contra Remo, Náutico em 2018. E agora em 2019 conseguimos finalmente conquistar esse acesso contra o Ipiranga, né? Naquele gol salvador de Renan Gorni com Vinícius Simon, né? Foi um pouco indicada. E, cara, sempre foi um sonho que está perto de ser realizado, algumas horas para ser realizado, né? E que vai ser muito legal ver o Confiança jogar uma Série B, ver todos os jogos passando ali no Premier, tendo que acompanhar tudinho, fora de casa, dentro de casa, e esse ano dentro de casa porque não vamos poder estar no estádio, né? Vai ser um grande momento para a história do Confiança e para nós torcedores poder acompanhar, vai ser uma honra. Valeu, camarada. Hilário Festrup, qual o seu destaque? O que marcou nesses anos de caminhada, de subir essa ladeira tão difícil, tão íngreme, que foi sair da D e chegar hoje na B?
Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, é um fato interessante realmente que o Vitor lembrou, né? Para quem não sabe, o Proletário News vem desde antes aí, vem desde 2011, quando éramos ainda pré-adolescentes aí. Enfim, consegui incentivá-lo aí aos jogos. Minha paixão pelo Confiança realmente veio em 2008. Né? Muito aí na pegada do DG e do Lucas Matheus, né? Vim aí em 2008, meu padrinho me levava para os jogos e me amarrava e tal, e entre choro de alegria e choro de tristeza estamos aqui na Série B, né? Bom, desse tempo para cá, o que mais me marcou, na verdade, eu acho que foi o jogo de 2000, acho que foi a série, os anos de 2014 e 2015, né? Que foi aquele ano realmente de subida mesmo, e o Confiança ali estava iniciando a sua hegemonia no estado, né? E passando a ter um certo renome no quesito regional e, quiçá, nacional, né? Então, acho que foi foram 2 anos que me marcaram bastante e que me fizeram, assim, o torcedor que eu sou hoje. Porque 2014 foi um impulso de alegria, né? E 2015 já foi aquela alegria, mas no final aquela frustração. Então, entre choros de alegria e de tristeza, estamos aqui mais uma vez e na Série B, né? Tão perto aí o nosso sonho de ser realizado. Valeu, meu camarada. Daniel Tetti, nessa nossa caminhada, qual o ano ou o momento que mais lhe marcou ou que você queira destacar? Boa noite, ouvintes. Boa noite, a gigante massa azulina. Boa noite, amigos do Bancada. E, Mike, eu posso dizer que, ouvindo o seu relato histórico aí, aliado com essa expectativa, com essa coisa de querer ver o jogo logo amanhã chegar, né, foi emocionante poder ouvir toda essa trajetória novamente do Confiança e ver imagens da memória passando novamente na nossa cabeça, né, a gente poder rever pela memória momentos bem marcantes. E, para mim, existem diversos momentos bem inesquecíveis nessa trajetória toda. Eu que comecei sou velhinho, né, principalmente comparado com o pessoal da bancada, comecei a acompanhar o Confiança no estádio em 91, levado pelo meu pai, torcedor azulino, e a partir daí sempre estive próximo, mas aí vivi muitos momentos também meio tristes, né? A última Série B, antes dessa que inicia amanhã, tal. E com o ano de 2008, foi excepcional aquela expectativa, a euforia do vamos subir Dragão, como também a decepção ao final dito por tão pouco a gente não ter conseguido alcançar aquela sonhada e longínqua Série B. Depois de todos os tropeços que você relatou, também não tenho como não recordar com emoção a caminhada de 2014. Eu que pude ir em loco, lá em Itabaiana, no Etelvino Mendonça, acompanhar o glorioso acesso para a Série C. Lá também foi bastante emocionante. 2015 também foi muito marcante para mim por 2 coisas, tanto pela questão do quase acesso novamente, né, depois de 2008, também por uma questão pessoal, porque eu acompanhei toda a trajetória do Confiança em 2015, justamente até o primeiro jogo contra o Londrina aqui. Porque, como vocês sabem mais ou menos que eu já contei alguma coisa, em razão de uma aprovação num concurso público, em 2015 eu tive que residir no Paraná, longe dos amores da vida, né, que é o Confiança e minha família. Mas, assim, eu tive pelo menos uma sorte.
nesse concurso público de início, eu fui designado para residir logo na cidade de Londrina. E eu consegui ajustar a minha mudança para esta cidade, por incrível que pareça, justamente entre o primeiro jogo, que foi no dia 4, e o segundo jogo, que foi lá em Londrina, no dia 18. Eu ajustei de propósito a minha mudança para o dia 12/10/2015, para poder assistir o primeiro jogo aqui, o 0-0, e ter como assistir o segundo jogo lá em Londrina, o infeliz 1-0, lá no Estádio do Café. E por isso tudo, como eu disse, por essa questão do quase acesso, por essa questão pessoal também, foi muito marcante. E até 2018, depois, em 2016, fui transferido para residir em Curitiba tal, e até 2018 residi lá, quando consegui ser transferido e voltar a morar aqui em Aracaju em dezembro de 2018. Fiquei na angústia, acompanhando o Dragão de longe, através do esporte interativo, da TV Atalaia, pela internet e tal, no sufoco, né? Mas acompanhei também a angústia do novo quase acesso em 2017 e, por graça de Deus, tive a oportunidade de retornar, como disse, em dezembro de 2018, para poder, em loco também, aqui em Aracaju, acompanhar toda a trajetória do acesso do Confiança agora em 2019. E para mim foi maravilhoso poder voltar à minha terra, poder voltar a acompanhar o Confiança logo quando a gente consegue conquistar esse sonhado acesso. Então foi maravilhoso. Então, assim, para mim é uma trajetória carregada de emoções memoráveis, emoções inesquecíveis em todos esses momentos aí que foram relatados por você. Cada um com sua especificidade, com sua peculiaridade. Mas, com certeza, a emoção maior vai ser amanhã. Valeu, meu amigo. Belo relato. Na minha parte, eu também sou do seu time, dos mais velhinhos. E eu começo a torcer pelo Confiança também nos anos 90, mais por uma questão geográfica, né? Eu nasci no Rio de Janeiro. Meu pai é mineiro, minha mãe é de Sergipe. E aí, quando nós viemos do Rio para cá, no final dos anos 80, a gente foi no primeiro lugar que a gente morou foi no bairro Industrial. Então, meu pai, torcedor do Atlético Mineiro, mas com a simpatia pelo Vasco da Gama, por conta de ter vivido muitos anos no Rio de Janeiro, muito jovem que ele foi para lá, até para a questão de se enturmar com o pessoal daqui, obviamente tinha muitos amigos lá no bairro Industrial que torciam por Confiança e pegou aquele final dos anos 80 com times muito bons do Confiança. E assim surgiu minha paixão pelo Confiança, quando ele me levava para o estádio, e depois eu já adolescente já ia sozinho, e assim foi. E aí, devido a ter acompanhado todos aqueles anos 90, né, ficar 10 anos na fila, para mim o que mais me marcou foi o ano de 2013, foi um ano que a gente, mais uma vez, pelo terceiro ano seguido, a gente não tinha calendário, e vinha tudo aquilo na mente de novo. Será que a gente vai ficar mais um tempo no ostracismo, mais um tempo à sombra dos rivais, mais um tempo sem conseguir nada, porque foi duro aguentar aquele tempo. Aí veio o início dos anos 2000, onde o Confiança brilhou, o Confiança fez outras Série C antes de 2008, bem relevantes, onde a gente disputa a vaga com Bahia, com Vitória, e voltava todo aquele trauma dos anos 90. Mas aí vem 2014... Betinho, Geraldo, Kivel, Everton Santos, Wallace Pernambucano e companhia conseguem levar a gente para a Série C. E a partir dali, porque o time já correspondia, a própria gestão do presidente Luiz Roberto à época já mostrava uma ousadia, mas um pé no chão, uma gestão muito boa. Aquilo já começou a me dar esperança de que o Confiança, que nasceu grande, realmente seria grandioso no futuro breve, e assim ele foi. Então é isso, meus amigos, que bom voltar essas memórias. Mas vamos seguir aqui com o nosso podcast, né? Depois de falar de toda essa memória, vamos agora mergulhar um pouquinho nessa Série B nova, né? Pra gente, pelo menos, a gente pegou vários formatos de Série B. A última Série B que a gente participou em 92
subiam 12 clubes. Era assim, a gente, inclusive, ficou ali a 4 pontos de subir para a Série A. Então, era bem louco os formatos anteriores da Série B, mas de alguns anos para cá, a Série B está em pontos corridos, espelhada com a Série A, e tem se tornado um torneio muito competitivo, muito lucrativo. E se antigamente um time estar na Série B era motivo de vergonha, hoje, tirando os gigantes do Brasil, que se chama o G12, né, os 12 maiores times do Brasil, os outros times é ou um orgulho ou uma questão normal estar na Série B do Campeonato Brasileiro. Fernando DG, nos últimos 10 anos, como é que os clubes do Nordeste se comportaram nessa Série B? Vamos lá, eu levantei algumas informações aqui, inclusive para até ajudar no entendimento, incluir os nossos irmãos do Norte. Eu trouxe também os times do Norte nessa participação de Série B nesse último intervalo dos 10 anos. Então, nesse ano, começando agora por 2020, nós temos o total de 6 clubes nordestinos na Série B, então que garante pelo menos aí mais de 25% dos clubes da Série B são clubes nordestinos. E a gente traz alguns fatos curiosos, que no ano de 2015 nós tivemos o maior número de nordestinos na competição, que foram 9. E no ano de 2019, no ano passado, foi o ano que a gente teve menos clubes nordestinos, que foram 3 clubes. Em termos de participações absolutas, né, considerando que cada clube participando em todo ano conta, né? Então, tivemos nesses últimos 10 anos 69 participações de clubes nordestinos, e isso com destaque principalmente a alguns clubes que eu vou citar aqui agora, abrindo parênteses, né? São 69 no total, sendo os líderes de participação nos últimos 10 anos, ABC, Paysandu e Ceará. E aí a gente traz uma característica muito diferente, né? O ABC hoje está na Série D, o Paysandu está na Série C e o Ceará está na Série A. Aí depois eu posso até disponibilizar esse levantamento que eu fiz, mas tem alguns fatos curiosos que eu quero chamar a atenção. Por exemplo, o Icasa, hoje, depois de ter 5 participações na Série B nos últimos 10 anos, hoje é um clube sem divisão, assim como o Asa de Arapiraca, que também não tem divisão. E a gente tem alguns fatos curiosos que podem também nos dar uma esperança. Eu sei que o sentimento do torcedor azulino é da permanência, mas o Fortaleza passou 8 anos na C e com 1 ano de Série B já conseguiu o acesso. Então, quem sabe também isso aí não é uma história que vai se repetir conosco. Mas, trazendo um pouco mais para o mundo real, né, que a nossa realidade é realmente disputar a Série B com orgulho, nesses últimos 10 anos, os clubes nordestinos conquistaram 12 acessos e 14 rebaixamentos. Considerando uma pontuação média de participação dos nossos clubes, a pontuação média é de 52 pontos. E aí vale destacar as melhores campanhas nesses últimos 10 anos, que são de Fortaleza e Vitória. Ambas as campanhas, os clubes conquistaram 71 pontos, com 21 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. Muda um pouquinho em relação ao saldo de gol, mas foi a mesma campanha, né? 21 vitórias praticamente mais do que um turno, né? Então é jogo pra caramba, são muitas vitórias. Então não dá pra... isso até traz pra gente, de certa forma, essa noção de que é muito difícil o Confiança conquistar mais do que isso, né? Mas, ao mesmo tempo, as piores campanhas nesses últimos 10 anos foram do Sampaio Corrêa e do Salgueiro, né? Eu acabei não citando, né, que a campanha do Fortaleza foi de 2018, né, a única que ele disputou nesses últimos 10, e o Vitória foi em 2012. Mas as piores foram do Sampaio em 2016, que ele conseguiu apenas 27 pontos com 5 vitórias. Pense numa campanha sofrida. 5 vitórias, 12 empates, e aí inverteu com Fortaleza e Vitória. O Sampaio Corrêa, né, teve 21 derrotas. Muita derrota, pô. E aí em 2011 o Salgueiro ainda foi mais incompetente do que o Sampaio e marcou somente 26 pontos. Porém, ele teve 8 vitórias. Aí o número de empates já foi 5
e o número de derrotas foram 25 derrotas. Também é muita derrota, é muito jogo passando raiva. A expectativa agora para esse ano, como nós temos pelo menos aqui 6 clubes nordestinos participando, são eles: Confiança, Vitória, CRB, CSA, Náutico e Sampaio. Existe uma expectativa de que pelo menos um dos nossos clubes consiga o acesso, que isso aí foi algo que se repetiu nesses anos aqui, daquela forma como eu citei, né? Foram 12 acessos nos últimos 10 anos, então pelo menos um clube, 1,33, eles sobem, né? Mas também a gente tem 14 rebaixamentos, então é 1,555, né? Tem uma conta aí de rebaixamento. Então é praticamente certeza que um vai subir e um vai cair. Então eu quero Confiança ali no meio da tabela, e pode deixar que no ano que vem a gente se consolida mais na Série B para poder conseguir mais na frente sonhar com a Série A. É isso aí. Valeu, DG. Você citou aí uma série B de 2012, uma Série B que é muito maluca, né? O Vitória faz a mesma pontuação do campeão Fortaleza, mas termina em quarto e sobe ali na raspa do tacho, empatado em pontos com o São Caetano, e conseguiu subir pelo critério de desempate, né? Que essa série B de 2012 é bem maluca mesmo nesses termos. Vamos falar sobre a permanência. Vitor Cardeal, qual a pontuação mínima, o que a gente precisa fazer de acordo com os últimos 10 anos da Série B para poder ficar mais um ano aí nessa Série B e poder nos consolidarmos aí na divisão intermediária do futebol? Então, Mike, eu trouxe alguns números aqui, fiz alguns cálculos, né? E eu peguei a média dos 16º colocados, né? Que é o primeiro time que escapa do rebaixamento nos últimos 10 anos. Essa média deu 44,3 pontos, arredondando para os 45 pontos tradicionais, né? Que todo mundo fala, e agora matematicamente comprovado. Então, 45 pontos é a média de pontos, mais ou menos, que faz um time não ser rebaixado. Nesses últimos 10 anos, só 2 vezes times foram rebaixados com mais de 45 pontos, que foi o Brasiliense em 2010, caiu com 46 pontos, e o Icasa em 2011, que foi rebaixado com 47 pontos. Eu também observei a média do primeiro time rebaixado, né, que é o 17º colocado, e essa média ficou com 42,8 pontos, arredondando fica 43, né? Então a gente vê que a diferença é muito pouca, né? Cada pontinho faz diferença. Eu também observei a média de vitórias do primeiro time que escapa, o 16º colocado, e essa média deu 10,8, arredondando para 11, né? 11 vitórias, talvez seja o suficiente mais ou menos ali para o Confiança escapar do rebaixamento, mas teve algumas exceções, né? A gente teve times que se salvaram, eu peguei aqui alguns times que se salvaram com menos vitórias do que alguns times rebaixados, né? Então os empates nesses anos fizeram a diferença. Foi o Oeste, em 2016, escapou com 8 vitórias, enquanto o Joinville teve 9 vitórias, né? Então os empates fizeram a diferença a favor do Oeste, e novamente o Oeste, em 2018, foi rebaixado escapou do rebaixamento com 9 vitórias, enquanto o Paysandu foi rebaixado com 10 vitórias, e o Figueirense, em 2019, é o caso mais curioso. O Figueirense, ano passado, escapou da Série B, escapou do rebaixamento para a Série C, né? Com 7 vitórias apenas. Venceu apenas 7 jogos dos 38, mas agora veio o impacto. Ele empatou 20 vezes. 20 empates do Figueirense no ano passado, mais de um turno empatando, né? E aí, Londrina e São Bento, que acabaram rebaixados, foram rebaixados com 11 e 10 vitórias. Então, o que fez a diferença a favor do Figueirense foram os empates. E a partir disso, os empates de Matheus Costa, né, que o Confiança é um time que, pelo jeito, vai empatar muito na Série B, assim como vem empatando alguns dos últimos jogos, podem fazer a diferença a nosso favor, né? Então, é basicamente isso. 45 pontos, o número mágico, para escapar do rebaixamento, cerca ali de 11, 12 vitórias, a gente deve estar se salvando. Beleza, Vitor. E quanto à pontuação mínima para o acesso, né? Vamos, se a gente quiser mesmo sonhar com o acesso, vai que o Confiança engrena em uma sequência. Qual a pontuação que a gente precisa? Então, fazendo essa média essa parte coube a mim, fazendo essa média que o Vitor fez, a pontuação é algo em torno de 63 pontos. Com 63 pontos
na maioria dos anos, você consegue subir de divisão. Você só não subiria de divisão com 63 pontos em 2012 e em 2017. Então, mais arredondado mesmo, 64 pontos praticamente lhe garante, salvo aconteça uma abominação como esse aí, 71 pontos, pontuação de campeão para quem, como São Caetano, por exemplo, que não subiu. Então, fazer 45 pontos é ponto demais, é difícil. Fazer 64 é complicado também. Mas se a gente quiser ganhar isso, a gente tem que precisar subir, no caso, precisa ganhar muito. E aí uma característica que eu vi nos anos anteriores é que essa quantidade grande de empates, como o Vitor falou, ela garante permanência, ela ajuda a garantir permanência, já que a Série B é um campeonato longo, é um campeonato que você tem que ir acumulando pontos ao longo do caminho. Um pontinho aqui, 3 pontinhos ali, o que você não pode ir pro tudo ou nada e perder muito. Se você estiver sempre pontuando, dificilmente vai cair. Mas para subir, aí você tem que ganhar de verdade, aí tem que ter uma sequência boa de vitórias para poder chegar a esses 64 pontos e garantir um acesso à Série A, acesso à elite do futebol brasileiro. E é isso. Dessa parte de Série B de pontos corridos, esse é o panorama, né, tanto do Clube do Nordeste como de pontuação do que a gente precisa fazer para subir ou para não cair, que é o nosso principal objetivo nesse ano. Vamos falar agora de 2020, o ano da volta. Eu vou chamar aqui os meus amigos Hilário, que vai falar sobre o CSA, Daniel Tete, que vai falar sobre Paraná, Botafogo de São Paulo e Avaí, Lucas Mateus vai falar sobre Figueirense e Vitória, e Felipe Moura falar sobre Cruzeiro e Cuiabá. Esses são os nossos primeiros adversários na temporada. E aí, Daniel, como é que vem Paraná, Botafogo de São Paulo e Avaí para enfrentar a gente nessa Série B? Bem, Mike, nós conseguimos algumas informações interessantes sobre o Paraná Clube. O Paraná Clube, que é por mais que seja a terceira força do futebol paranaense, é um time de certa tradição no cenário nacional. Já participou por diversas vezes da Série B e da Série A também, mas ultimamente vem participando mais da Série B. E no ano passado, em 2019, ele terminou a Série B no 6º lugar, quando era comandado justamente pelo nosso atual treinador, Matheus Costa. Mas apesar dessa campanha no ano passado, o Paraná não chega a Aracaju para enfrentar o Confiança com um total, no trocadilho, confiança da sua torcida. Principalmente por estar preocupada com os últimos resultados do time, mais especificamente no Campeonato Paranaense. O Paraná se classificou em 8º lugar na primeira fase do campeonato, essa que é a última posição entre os classificados para a fase de mata-mata, e apenas 3 posições acima da zona de rebaixamento. Nas quartas de final, ele foi de cara eliminado pelo rival Curitiba, perdendo os 2 jogos, de 1-0 na Vila Capanema e também de 1-0 no jogo de volta lá no Couto Pereira. Uma história interessante que surgiu em relação ao Paraná pouco antes do início da pandemia e que deixou de certa forma sua torcida um pouco eufórica e esperançosa, foi um uma história de que havia um grupo de investidores russos com interesse de assumir o Paraná Clube, assumir o futebol do clube e injetar uma quantidade razoável de dinheiro para que o Paraná pudesse se reestruturar e reforçar seu time e pudesse voltar para a Série A e fazer ter um bom panorama no cenário nacional, no futebol do Brasil. Só que toda esse zoom, essa história, todas as conversas
dos diretores, da direção do Paraná Clube com esse grupo de investidores, arrefeceram bastante, praticamente deixaram de existir com a pandemia e com toda a crise financeira que assolou o país e o mundo com esse evento. Mas independente disso, o Paraná chegou a Aracaju no dia de ontem, na quarta-feira, e já treinou hoje na Barra dos Coqueiros. O técnico Alan Al deve usar o esquema de jogo 4-1-4-1 com variação para o 4-3-3. O Paraná vem aproximadamente com 6 reforços para esta Série B até o momento. Contudo, o jogador mais esperado pela torcida dos que chegaram, o Guilherme Biteco, jogador que inclusive já atuou pelo Paraná em 2017 e 2018 e é de certa forma muito bem quisto pela torcida. Ele não vai jogar, não veio nem Aracaju com a equipe por problemas físicos. Ele não está apto a jogar ainda desde que chegou ao Paraná, retornou ao Paraná. Mas desses reforços, 3 novidades devem estrear amanhã contra o Confiança. São o lateral esquerdo Jean Vitor, que veio do Boa Vista, do Rio de Janeiro, e os atacantes Wanderson, que chegou do Atlético do Ceará, e o também atacante Bruno Gomes, que veio originário do Modena, da Itália. Assim, a provável equipe que deve enfrentar o Confiança amanhã deve ser formada pelo goleiro Alisson, que vem sendo um pouco questionado pela torcida ultimamente, principalmente porque falhou num dos gols que tomou contra o Coritiba nas quartas de final do Paranaense. Pelo lateral direito, Paulo Henrique. Pelo zagueiro, Fabrício. Fabrício, que foi jogador do Flamengo, inclusive ganhou o título brasileiro pelo Flamengo em 2009, já passou pelo Palmeiras, pelo Vasco, Vitória, Fluminense, alguns times do exterior, e voltou ao Brasil e está atuando agora pelo Paraná Clube. O outro zagueiro que vai fazer dupla de zaga com o Fabrício é o Thales, e o lateral esquerdo, como eu já comentei aqui, já falei com os amigos, vai ser o Jean Vitor que vai estar estreando. No meio campo, nós teremos como volante o Carlos Dias, veremos o Carlos Dias atuando como volante. Normalmente é o único volante de ofício que atua pelo Paraná nesse esquema do 4-1-4-1. E seguindo no meio campo com Caio, com Renan Bressan, jogador de bastante destaque no Paraná Clube, mas que não deve conseguir jogar todos os 90 minutos do jogo, segundo informações que nós tivemos vindas de Curitiba. E mais na frente, o jogador Anderson, também outra novidade, Gustavo Mosquito, e lá como atacante de ofício, o Bruno Gomes, também é um dos reforços, como a gente comentou, que chegou ao time do Paraná Clube. Essas são as informações do Paraná que a gente tem, Mike. Já em relação ao nosso adversário da segunda rodada, que o Confiança enfrentará no dia 11/8 às 19h15, que é o Botafogo de Ribeirão Preto, do Botafogo do estado de São Paulo. Botafogo ficou em 9º lugar na Série B de 2019. No domingo, nesse próximo domingo, o Confiança já deve se deslocar até o estado de São Paulo para na terça-feira enfrentar o Botafogo, mas não na cidade de origem do time, que é Ribeirão Preto. O jogo será realizado na cidade de Araraquara, por razão da CBF ter mudado o local da partida, já que não recebeu a autorização das autoridades locais, das autoridades de Ribeirão Preto, a tempo de que o jogo fosse organizado lá. O time do Botafogo, ele vem de um resultado, de um desempenho não muito bom
no Campeonato Paulista. Ele ficou em 4º lugar no grupo, última posição do grupo, e na classificação geral terminou na 14ª posição, entre os 16 participantes do campeonato. Uma posição acima apenas do rebaixamento. O time atualmente é comandado pelo técnico Claudinei Oliveira, técnico bastante conhecido e que já rodou por clubes grandes como Santos, Goiás, Atlético Paranaense, Sport. E ele afirmou recentemente à imprensa que está na expectativa de chegada de reforços para o time na disputa da Série B. Contudo, ele não divulgou nomes, não quis apresentar nomes para os veículos de imprensa. O único reforço até o momento confirmado é o do lateral Jefferson, ex-jogador da Ponte Preta, que chegou para preencher o lugar deixado por Kaique Sá, ex-jogador do Confiança em 2015, que foi dispensado no dia de hoje do Botafogo. Ainda em relação ao elenco, o principal jogador, o jogador de maior destaque, é o volante Vitor Bolt, que inclusive teve seu contrato renovado recentemente até o ano de 2021. Essas são as informações que nós obtivemos do Botafogo de Ribeirão Preto. Em relação à terceira rodada, ela está agendada previamente para ser disputada pelo Confiança contra o Avaí, Clube de Santa Catarina, aqui em Aracaju, no dia 15 do 8 às 16h30 horas. Contudo, esse jogo irá ser quase com certeza adiado em razão da marcação do jogo Confiança contra o Sergipe pelo Campeonato Sergipano para o dia 14 agora de agosto, o que vai inviabilizar a disputa dessa partida contra o Avaí. Mas em relação ao clube, a maior novidade do Avaí para a Série B foi a chegada durante a quarentena do técnico Geninho, após ser dispensado do Vitória da Bahia. Ele assume o lugar de Rodrigo Santana, que foi treinador do Atlético Mineiro recentemente, mas que foi demitido após a participação do time no Campeonato Paranaense. Participação que não foi considerada satisfatória pela equipe, pela direção do clube, já que o Avaí foi eliminado pela Chapecoense nas quartas de finais do campeonato. Para a Série B, o Avaí aposta na experiência, na rodagem de diversos jogadores que estão no seu elenco. Por lá está o zagueiro Betão, zagueiro que já acompanha o elenco do Avaí já por diversas temporadas. Zagueiro bastante conhecido e que iniciou sua carreira no time do Corinthians e depois de uma passagem pelo exterior já voltou ao Brasil e já está há bastante tempo no Avaí. O Avaí ainda tem também, conta no seu elenco com os volantes Bruno Silva, também bastante conhecido, ex-internacional, ex-Botafogo e Cruzeiro, e o Wesley, também volante, ex-Palmeiras e São Paulo. Uma grande novidade que chegou ainda em junho para o elenco do Avaí foi o meia Ralf, ex-Corinthians, e que justamente vai fazer parte de mais um desses jogadores experientes do elenco. Um outro jogador que também por mais que seja novo em idade, mas que já é bastante conhecido e rodado no futebol nacional, é o meia Valdívia, ex-Vasco, ex-internacional. E completando o elenco desses jogadores experientes, o Avaí ainda conta com o atacante Rildo, outro bem rodado, ex-Curitiba e diversas outras equipes de bom nível do futebol brasileiro. Por fim, o último reforço que foi anunciado pelo Avaí foi o zagueiro Salinas, que chegou em junho, estava treinando no Avaí. Ele veio procedente do São Bento de Sorocaba e que foi recentemente oficializado como jogador do Avaí para disputar a Série B. Felipe Moura, e aí Felipe,
Como é que tá o Cruzeiro aí da terra onde você mora e o Cuiabá? Como esses clubes que começam com C estão vindo aí para encarar a gente nessa Série B? Pois é, Mike. O Cuiabá, ele vem invicto até então na temporada 2020, né? Tá invicto no campeonato mato-grossense. Vai pegar agora o Luverdense na segunda fase, nas quartas de final. E conta com a ajuda de jogadores experientes, como, por exemplo, o Iago César, que é o atacante revelado no Atlético Paranaense e depois com passagens pelo futebol português e pelo futebol mexicano, e o goleiro João Carlos. Quanto ao Cruzeiro, o Cruzeiro ele tá aí com sérios problemas com a justiça, com sérios problemas com a FIFA. O time não foi muito bem no Campeonato Mineiro, disputou a Taça Inconfidência. A situação do Cruzeiro não é muito boa. E nós vamos pegar o Cruzeiro aí na quarta rodada e podemos nos beneficiar dessa situação do Cruzeiro para até afundar um pouco mais o Cruzeiro. O Cruzeiro na primeira rodada vai pegar o Botafogo de Rio Preto em casa, no Mineirão. E até então não saiu a escalação ainda do time titular, mas com certeza vai contar aí com os jogadores da base, os meninos da base do Cruzeiro aí. Não teve tantas contratações quentes, né, nesse início de temporada, porque o Cruzeiro realmente está devendo muita gente, e provavelmente vai ser um time que vai brigar aí pelo acesso para a Série A, mas possivelmente não vai ser o campeão esse ano da Série B. Lucas Matheus, e aí, como é que vem esse Figueirense e o nosso vizinho aqui e antigo parceiro Vitória para encarar essa Série B de 2020? Pois é, Mike e colegas de bancada, o Figueirense desde o ano passado vem sofrendo bastante, né, principalmente na questão econômica. Todos os sites que a gente entra, né, colegas de lá de Santa Catarina, enfim, que geralmente falam do Figueirense de uma forma triste, né? Porque o ano passado eles fizeram uma Série B muito abaixo, né? Ficou em 16º e conseguiram se salvar do rebaixamento com 41 pontos, né? O time só venceu 7 das 38 partidas, então eles literalmente acionaram o sinal amarelo, né? Eles sabiam que iam ter que ter muito mais atenção nesse ano de 2020. Até começaram bem no Campeonato Catarinense, fizeram um bom campeonato antes da pandemia, mas lamentavelmente depois da pandemia eles não voltaram da mesma forma, né? Inclusive nos jogos das quartas de final, que foram os últimos jogos que eles disputaram, eles venceram a Juventus por 2-1, né? Fora de casa inclusive, mas levou uma goleada de 4-1 e saíram do campeonato de forma precoce, né? Era um time que antes a gente temia bastante, até por já ter disputado a Série A e a gente conhecer bastante esse nome do Figueirense, mas do ano passado para cá ele tem decepcionado bastante seus torcedores. Inclusive, Mike e colegas, eu queria falar também em relação a alguns principais jogadores, né, que às vezes os nossos torcedores daqui do Confiança se perguntam, né, quais são os destaques, né, quais são as revelações aí desse time do Figueirense. Eu assinalei aqui alguns destaques, a exemplo do goleiro Sidão, né, que foi um goleiro que disputou grandes jogos na equipe de São Paulo, ficou muito conhecido, né, nas últimas temporadas. O volante Aroca, que foi multicampeão no Santos Futebol Clube, jogou, né, Copa Libertadores, Copa do Brasil, ficou muito conhecido e agora está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Figueirense. Também tem o experiente meia, o Marquinhos, que também é um meia que tem se destacado bastante no Figueirense, e um ataque bastante jovem, né, com Diego Gonçalves e Pedro Lucas, cada um com 3 gols no Campeonato Estadual. São atacantes novos, atacantes que o Figueirense tem apostado e que provavelmente serão titulares em grande parte dos jogos do Figueirense, inclusive contra a nossa Associação Desportiva Confiança. Já o Vitória fez boa campanha na Copa do Nordeste desse ano, inclusive na primeira fase não perdeu para ninguém, conseguiu chegar na 3ª colocação do seu grupo
nas quartas de final perdeu para o Ceará por 1-0 e deu adeus à Copa do Nordeste. Mas ao todo a campanha foi muito boa, viu, Mike? Dos 9 jogos disputados, venceu 3, empatou 5 e perdeu apenas uma, que foi esse jogo nas quartas de final. Já no Campeonato Baiano, o time nem se classificou para as semifinais. O time rubro-negro jogou com seu time alternativo. Então, Vitória, igualmente ao Bahia, tiveram que colocar os seus times alternativos no Campeonato Baiano para ter êxito na Copa do Nordeste. O Bahia se deu bem, disputou uma final, mas o Vitória acabou ficando no caminho e saiu da Copa do Nordeste precocemente também. No ano anterior, em 2019, o Vitória fez uma Série B bastante mediana. Ficou ali em 12º colocado com 45 pontos e um saldo de 11 vitórias. Quer dizer, foi um bom número de vitórias. Inclusive o Vitor Cardial colocou isso, que para um time ter uma boa campanha na Série B, ele precisa de ter pelo menos ali umas 12 vitórias, não é isso, Mike? E o Vitória nessa Série B 2019 conquistou um saldo de 11 vitórias e permaneceu na Série B do Campeonato Brasileiro. Os principais jogadores do Vitória, a gente pode destacar o lateral esquerdo Thiago Carleto. Inclusive eu assisti um jogo Bahia e Vitória e fiquei muito impressionado com o futebol do Thiago Carleto. Foi um dos melhores jogadores da partida, inclusive fez um golaço de falta. É um jogador que a gente tem que observar bastante quando for jogar contra o Dragão. O meia Alisson Farias, também até então artilheiro da equipe do Vitória, também tem chamado bastante atenção. É um meia que volta e meia chega na área e faz os seus gols. E claro, a gente não pode esquecer do ex-atacante do Confiança, o Léo Ceará. Ele segue no imbróglio de sua renovação de contrato, mas tudo indica que ele vai permanecer sim no Vitória. Então, olho na lei do ex, Vamos ficar de olho nessa lei do ex. Léo Ceará foi com certeza um dos grandes ídolos do ataque do Confiança nesses últimos anos e a gente precisa manter os cuidados quando for jogar contra ele. Então esse foi o balanço aí, Mike, tanto de Figueirense como do Vitória. Hilário, e esse CSA, como é que ele vem para encarar a gente na Série B depois de ter sido vice-campeão alagoano, perdendo a final para o seu maior rival? Bom, galera, tava falando com a imprensa alagoana, mais precisamente com o repórter Bruno Protásio, que cobre aí o CSA, o Azulão, e ele falou um pouquinho, aí bati um papo bem legal com ele, e a gente chegou numa conclusão aí de que o CSA fez um investimento forte no começo do ano para fazer um elenco competitivo para a Série B, mas as coisas não ocorreram bem nas competições. O técnico Maurício Barbieri, que estava no início do ano, ele foi demitido após 6 jogos, depois da eliminação precoce na Copa do Brasil para o Vitória do Espírito Santo e de uma campanha muito ruim na Copa do Nordeste. O Eduardo Batista assumiu e estava tentando uma nova postura para o time, até que veio a paralisação do futebol pela pandemia. Na volta, ele conseguiu chegar até bem na final do Alagoano, na equipe do Eduardo Batista, mas a derrota de quarta-feira para o CRB e a perda do título gerou novamente uma pressão por mudanças no elenco. Nesta quinta-feira, ocorreu uma reunião da direção do clube que definiu até dispensas, corre risco aí de haver até dispensas no time do Mutange, enfim, o destaque do time é o goleiro Thiago Rodrigues, que mantém uma boa regularidade. Aí o Norberto também, que teve uma volta muito boa aí, após a pandemia, ele estava ali como reserva, meio encostado, foi cogitado até para ser encostado junto ao Diego Maurício, mas os dois foram reintegrados ao elenco. Eles apostam muito na defesa, eles acham a defesa muito boa, comparado ao ataque. Eles falam que realmente o ataque precisa de peças para poder. Eles acham que os atacantes não têm uma qualidade exata, para entrar e jogar numa Série B, se quiser algo maior,
Enfim, a imprensa lá especula muito que o CSA vai fazer uma campanha ali de meio de tabela. Alguns cogitam que o CSA vai brigar pelo acesso, outros cogitam que o CSA vai brigar para não cair, mas enfim, tá uma incógnita, a verdade é essa. Mas é isso, essa é a informação do CSA, né, a informação que eu obtive, e a expectativa para o Azulão na segundona de 2020. Beleza, então esse é o nosso desafio, né? Os primeiros 8 jogos nessa largada, e esses primeiros 8 jogos, pela condição natural da Série B, elas vão indicar muito bem em que momento da tabela a gente vai ficar. Se vai ter uma luta muito pesada para não cair, se dá para sobreviver, se dá para pensar até no acesso, que eu acho que não deve pensar isso nunca. Se acontecer, aconteceu, mas enfim, esses 8 jogos e são esses desafios que a gente vai enfrentar nesses jogos vai ser fundamental para isso. E agora, Júnior Marcel vem aqui para uma participação especial sobre como chega esse Confiança para a Série B. Fala, Julinho, como é que você acha que chega? Fala, Mike, fala minha bancada. Chegou, né? Chegou o grande momento. Série B, que tanto a torcida azulina sonhou. E agora vamos lá. Vamos lá enfrentar essas 38 rodadas que a torcida tanto esperou, né? E como vem esse Confiança? Confiança começou o ano renovando o contrato com suas principais peças e contratou alguns jogadores que realmente hoje são indispensáveis no elenco, como o goleiro Rafael Santos, o zagueiro Nirley, jogadores que são muito importantes no esquema da equipe. É bem verdade que tivemos uma baixa, que foi a perda do técnico Daniel Paulista, né? No Campeonato Sergipano ainda, Copa do Nordeste rolando, infelizmente ele saiu, mas vida que segue. Matheus Costa chegou, né? Assumiu a equipe e tentou o mais rápido possível dar uma cara, né? A cara do Matheus Costa, porque o time realmente vinha muito bem com o Daniel Paulista. O Campeonato Sergipano Confiança venceu o primeiro turno, garantindo a vaga aí na Copa do Brasil. Partiu para o quadrangular. Copa do Nordeste o time vinha muito bem, liderando o seu grupo e com grandes chances, né, de chegar disputando o título, mas infelizmente veio a pandemia. E aí tudo virou uma incógnita. Ninguém sabia o futuro, né? Realmente essa doença assolando o mundo, e por muito tempo a gente ficou sem saber o que iria acontecer. Passado alguns meses, o futebol começou a sinalizar a sua volta. E aos poucos a gente via movimentação em alguns campeonatos, os treinos aqui voltando no estado de Sergipe, e o futebol voltou. Na volta do futebol, o Confiança já apresentou alguns reforços, como André Moritz, como Ari Moura, que retornou depois de uma bela campanha na Série C do ano passado. E o Confiança começou a mostrar já uma cara diferente do que o torcedor estava acostumado a ver com o Daniel Paulista. Um time mais, digamos, consistente defensivamente, um time que não se expunha tanto, e assim o torcedor começou, a certa altura, nos primeiros jogos na volta da pandemia, a se preocupar. E aí o Confiança consegue uma classificação na Copa do Nordeste para a semifinal, foi eliminado pelo Bahia. No estadual, um empate inesperado contra o Sergipe, com um time considerado reserva, e chega à Série B. Como vem o Confiança para a Série B? O torcedor ficou nessa dúvida, sem saber direito o que esperar. Mas digo a vocês que hoje a gente já espera coisas boas, né? O Confiança chega para a Série B com um time bem encaixado defensivamente. É bem verdade que precisamos ainda de alguns ajustes para que a equipe ofensivamente possa agredir mais, mas a gente tem uma equipe muito aguerrida. A gente viu isso contra o Santa Cruz, viu isso contra o Bahia. No último jogo contra o Frei Paulistano, o time ficou mais solto, né? Jogou mais à vontade. As coisas começaram a acontecer, os passes mais rápidos, as ultrapassagens, as chegadas na frente. Então a gente já via um time mais preparado. E agora é Série B.
Vamos pegar o Paraná na Arena Batistão e a expectativa é muito grande. E uma pena não termos torcida para acompanhar, mas a torcida, o coração da torcida azulina vai estar lá no Batistão com certeza. Então esse time do Confiança para a Série B é um time, eu vou usar uma frase do goleiro Rafael Santos, que o torcedor não vai ter o espetáculo que ele merece, mas vai ver muita luta e muita determinação dentro de campo, com essa equipe do Confiança, buscando, com os pés no chão, com a diretoria trabalhando com o que pode, com jogadores que sabem até onde podem ir, com muita luta, muita determinação. O torcedor azulino pode acreditar que o Confiança pode sim surpreender nessa Série B. E que seja começando com uma vitória nessa sexta-feira, para dar tranquilidade, para a gente viajar, para jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto, tentar conseguir um bom resultado lá e surpreender nessa Série B. A gente tem consciência de que vamos lutar primeiramente para não cair, mas se der espaço, a gente briga lá na frente. Um abraço a toda a galera do Bancada. Valeu! Valeu, meu amigo. Essa é a visão de como o Confiança chega para a Série B. Vamos ver aí se a gente consegue ter uma boa largada para ter tranquilidade, e que essa é fundamental. Agora vamos às expectativas, né? O que é que o nosso presidente Iago Cruz tem de expectativa para essa Série B? Baseado em duas perguntas que a gente vai fazer sobre para ele, e o que é que ele acha de como o Dragão vem, qual o avanço que o clube teve, principalmente na parte estrutural e na parte de gestão. Iago, você tem sido colocado entre os grandes destaques da gestão esportiva aqui no Nordeste por alguns sites, jornalistas especializados. O que esse sucesso administrativo pode influenciar nas 4 linhas, principalmente para que compramos esse objetivo principal, que é a permanência na Série B? Chegamos até onde chegamos porque existe gestão aqui no Confiança, existe dedicação, muita luta, por isso conseguimos chegar onde chegamos. Mas queremos muito mais. Confiança tem potencial para isso e eu acredito muito que iremos cada ano crescer mais. Estamos numa crescente muito grande dentro e fora de campo, e agora chegou o tão sonhado Série B. Batalhamos muito para chegar nesse acesso. Agora é o ano da Série B, onde tem um objetivo muito claro na competição, que é a permanência. O clube precisa se consolidar numa Série B, crescer estruturalmente, crescer a marca do clube, para depois a gente pensar em algo maior. Iago, assim que o Confiança subiu para a Série B, começou uma reforma no complexo Sabino Ribeiro, que vai funcionar na prática como um centro de treinamentos. Essa reforma ela foi impedida pela pandemia, parte também pelas chuvas, mas já temos uma previsão de quando vai ficar pronto isso e qual a importância dessas reformas para a disputa da Série B de 2020. Mesmo diante da pandemia, onde vários clubes perderam receita, e no Confiança não foi diferente, mas com muito planejamento, pés no chão, sabendo renegociar, as obras continuaram. Houve uma parada no começo, mas depois, quando foi liberado, a gente deu a continuidade, e em breve devemos estar entregando o novo centro administrativo do clube, que compõe com sala de análise de desempenho, rádio, TV do clube, diretoria de futebol, vice-presidência, diretoria de marketing, diretoria financeira, diretoria jurídica, presidência. Então, um setor administrativo que vai ser muito importante para o clube. Também iremos entregar o estacionamento do clube, e depois iremos avançar para a sala de troféus, sala de imprensa e a nova loja do clube. O gramado do clube também já houve o início da troca, não conseguimos finalizar devido à pandemia. Depois, quando retornamos, não conseguimos ainda por conta da chuva, do período chuvoso. Estamos aguardando para esse período chuvoso para que a gente possa finalizar também esse gramado, mas pretendemos entregar todas essas obras até o final do ano. Beleza, então vocês tiveram aí a fala de Iago Cruz, tudo o que ele vê como essa melhoria da estrutura e também a sua gestão. Ele fez um pequeno balanço da sua gestão, e agora vamos alinhar as nossas expectativas, né? Fernando Santana, qual a sua expectativa aí para essa Série B?
principalmente para essa largada, né? A gente não tem como olhar lá no final, porque muita coisa vai acontecer devido a esse ano maluco que estamos vivendo, mas sua expectativa aí para esses primeiros 8, 10 jogos que a gente vai cumprir nessa Série B? Minha expectativa é a melhor possível. Diante da campanha que fizemos na Copa do Nordeste, da campanha que estamos fazendo no estadual, o time está evoluindo, tentando encontrar um futebol mais ofensivo, mas a gente já conquistou aquilo que para a Série B eu caracterizo como o mais difícil, que é você ter a solidez defensiva. Isso a gente já tem. Daqui a pouco Mikael já está fazendo muito gol, daqui a pouco o Ítalo volta para jogar, volta para contribuir mais decisivamente. E temos alguns outros jogadores, como o próprio Reis, Ari Moura, Reis que fez uma ótima partida agora contra o Frei Paulistano. Então a gente tem alguns jogadores que estão vindo para somar. Esses 8 primeiros jogos, na verdade, vão ser bastante decisivos para a gente poder caracterizar o time em relação à competição, né? Então, se a partir daí a gente conseguir suprir as expectativas, eu acredito que não tem crise, não vai vir esse negócio de contratação, e a expectativa é de fazer uma boa competição equilibrada. Mas eu tô animado para poder viver esse momento de Série B do Confiança. Valeu, meu amigo. Estamos todos animados e muito ansiosos. Felipe Moura, como é que você está aí acompanhando de longe, acompanhando todo esse sofrimento do Cruzeiro que cai para a Série B? Já começa a Série B com menos 6 pontos, e quais as suas expectativas estando em loco na terra, onde um dos gigantes do futebol brasileiro está amargando aí o seu pior momento na história? Pô, Mike, aqui tá complicado, viu, bicho? O Cruzeiro ontem era para ter jogado contra a Uberlândia na final da Taça Inconfidência, taça essa que o Cruzeiro nunca participou, nenhum, na verdade, dos times grandes de Minas, o Atlético, o América e o Cruzeiro haviam participado antes. O Cruzeiro foi o primeiro a participar, e o Cruzeiro abdicou do título, passando o título para o Uberlândia. E as expectativas com relação ao Cruzeiro são, assim, que seja um time que vista a camisa de um time grande, como foi, né, ex-campeão da Copa do Brasil, e os torcedores esperam que o Cruzeiro entre na linha mesmo e vença as partidas e seja como um time grande mesmo, que não passe dificuldades na Série B. Do outro lado, a minha expectativa para o Confiança é que essa jornada seja a melhor possível. Eu já vi uma evolução muito grande na Copa do Nordeste desse ano. Chegamos nas semis, infelizmente não passamos para as finais. Talvez nas finais a gente tivesse ganho do Ceará, talvez não, né? Coisas que só o futebol poderia dizer, mas eu sinto uma grande onda de coisas boas vindo em direção ao Confiança, e espero que esse ano a gente consiga a nossa permanência e, se tudo der certo, ali tentar beliscar uma vaguinha no G4, quem sabe. Valeu, meu. O homem tá pensando em G4. Lucas Matheus, suas expectativas, meu caro, como é que você tá enxergando aí essa largada do Confiança nessa Série B? Série B bem difícil, inclusive, por muitos times de camisa pesada, como Cruzeiro, Vitória, Náutico, a Chape, que passou anos e anos na Série B. Enfim, como é que você está enxergando aí nossas possibilidades? Mike, eu estou enxergando, como nosso amigo DG e Felipe falaram, também estou muito animado com essa Série B. Eu acho que existe, às vezes, na nossa torcida, aquela síndrome do coitadismo, né? De achar que o Confiança sempre entra para disputar as últimas vagas, mas eu acho que por mais que essa Série B seja muito difícil, tem muitos times aí que inclusive já disputaram a Série A, mas a gente também tem que levar em conta que muitos times da Série B também estão passando por muitas dificuldades financeiras, inclusive dentro do seu elenco, né? A gente vê que grandes times aí da Série B, inclusive, foram eliminados nos seus campeonatos estaduais precocemente.
Então, isso meio que significa que nós também estamos pareio, né, digamos assim, com esses times. Afinal, a gente chegou numa boa colocação na Copa do Nordeste, estamos num bom patamar aí no Campeonato Estadual, podendo até ser campeão, acredito eu que seremos. E eu acho que o Confiança vai disputar, sim, ali, digamos que ali da 10ª posição, um pouco para cima, um pouco para baixo, mas eu acho que a gente não tem essa chance de ser rebaixado, porque nosso time é muito competitivo. Eu acredito muito nesse plantel, sabe, Mike? Apesar de todos os pesares, mas eu acredito muito que esse plantel vai nos dar algumas alegrias nessa Série B e a gente vai conseguir fazer, ao menos, uma competição mediana. Mas é isso, Mike. Eu estou muito animado com essa competição. Acho que, inclusive, nesses primeiros jogos, a gente pode até arrancar alguns pontinhos aí de Paraná, de Botafogo de São Paulo. Vamos observar, né? Muito bem, meu amigo. Daniel Tete, como você enxerga as possibilidades do Confiança, principalmente como mandante? Dá para a gente ter um mando de campo sólido mesmo nessas condições adversas que vivemos hoje? E esse ser o nosso trunfo para a permanência? Olha, Mike, apesar de toda felicidade com a volta do Confiança à Série C amanhã, existe também um sentimento contraditório de que, poxa, a gente não vai poder estar no estádio, a gente não vai poder estar acompanhando lá no nosso caldeirão o nosso time voltar para a Série B, pelo menos nesse primeiro momento, né, talvez, sei lá, durante esse ano, a gente não possa ir lá para o Batistão acompanhar, então é uma coisa assim meio contraditória, meio chata, e que assim o Confiança também não vai poder contar com a força de sua apaixonada torcida lá, né? Mas mesmo assim eu acho que, apesar de toda a dificuldade de uma Série B, como o Lucas Matheus mesmo falou, eu confio bastante, tenho boas expectativas em relação ao elenco que a gente tá tendo aí para iniciar a Série B. É uma boa base que veio já da Série C, com alguns reforços pontuais que chegaram no decorrer do ano até aqui. Eu creio que essa turma aí já pode fazer bonito nessa caminhada da Série B, e quem sabe com 3 ou 4 reforços pontuais aí para posições chaves, a gente não possa até galgar sonhos maiores nessa competição. Mas eu espero, mesmo com esse contratempo aí, com essa chatice de ter que acompanhar o time de longe, e o time também não poder contar com o nosso calor lá no campo, vai vir muita coisa, vai vir coisa boa por aí, vai vir coisas bem alegres para a nossa torcida durante esse campeonato aí. Essa é a minha expectativa. Valeu, meu camarada. Agora, Vitor Cardial, eu faço a pergunta inversa. Como é que a gente faz para ser um visitante chato? Confiança que por alguns anos a gente era na Série C, a gente era melhor visitante do que mandante. No ano passado a gente se tornou um bom mandante. E talvez isso seja por isso que a gente subiu. Mas e aí, como é que a gente faz para conseguir ser um mandante chato e fazer esses pontinhos necessários que a gente precisa? Mike, eu acho que nesse estilo que Matheus Costa joga, eu acho que a gente tem grandes chances de se dar bem fora de casa, né? Porque a gente vai enfrentar adversários que vão se lançar ao ataque contra o Confiança, que vão atacar mais o Confiança, e o Confiança fazendo o jogo que ele gosta, é o jogo que ele está mais acostumado, se fechando, saindo no contra-ataque. Eu acho que tem boas chances de sair vitorioso nos jogos, empatar, né? Não perder, né, fora de casa. Eu acho que o grande objetivo do Confiança quando for jogar fora de casa é esse, né? Não perder, somar o maior número de pontos possíveis. Eu acho que esse início para o Confiança é bastante positivo. Eu acho que tem jogos acessíveis para a gente, tanto dentro como fora de casa, essas primeiras 6, 7 rodadas. Começar bem, tanto dentro como fora de casa, para que a gente possa no finalzinho lá conseguir alcançar os nossos objetivos. Valeu, meu camarada. Hilário, e em relação ao time, a gente sabe que o time vai trazer reforços, e para essa caminhada tão dura,
quais são os reforços que você julga necessários para que a gente possa conseguir fazer a nossa parte nessa Série B? Mike, levando em conta o baixo investimento, né, que o Confiança tem e as opções no mercado, eu acho que manter grande parte do elenco e contratar um meia e um atacante aí para revezar com o Moritz, né, de meia, no caso, a posição de meio de campo, ali um meia armador, um jogador um pouco mais jovem, e um atacante um pouco mais cascudo, né, para revezar com o jovem Mikael, né, que a gente, que quer ou não, para a gente ainda é uma incógnita, né, a gente não sabe como ele vai se portar numa Série B, né, até agora vimos ele em jogos como o estadual, onde ele brilhou, né, e na Copa do Nordeste que ele também foi bem, né, então eu acho interessante essa contratação nessas duas posições, né, essas contratações. No mais, eu acho que no decorrer do campeonato, uma ou outra contratação pontual, seja para entrar jogando ou para compor o elenco, que é muito importante. Eu acho que a gente tem que focar mais em compor o elenco do que no time titular em si, porque, assim, na minha opinião, esse time titular dando liga, realmente, pode dar um trabalhinho aí na Série B. Então, eu acho que o foco de hoje, assim, seria mais tanto esse meia e atacante para chegar para jogar ou para revezar aí com os jogadores que temos, quanto outros jogadores para reposição, né, para o elenco, para encorpar cada vez mais, e temos um elenco cada vez mais forte, porque agora, enfim, com essa situação da pandemia, essas coisas todas, a maratona de jogos vai ficar cada vez mais pesada, né? Então é importante termos um elenco bastante forte aí para podermos nos livrar do rebaixamento, principalmente. Muito bem, esse foi o nosso guia da Série B, as nossas impressões, dados históricos, relatos, e vamos aí esperar chegar esse dia 7 de agosto, parece que chega o Natal e não chega ele, torcer de casa mesmo, enfim, vem aí essa Série B, pode contar com bancada para fazer essa cobertura com pré-jogo, com o podcast do domingo, que sai na segunda, né? Quem grava no domingo sai na segunda com todo esse aprofundamento de dados, análise dos adversários, análise dos jogadores que podem vir chegar, análise do nosso próprio elenco, enfim. Toda a qualidade que vocês já conhecem do Bancada Azulina, além de outras novidades que podem vir por aí. A gente já fez algumas lives, o pessoal gostou bastante, talvez a gente bote aí também no nosso roteiro fazer outras formas de comunicação com vocês. E queremos convidar todos a seguir juntos com a gente, né? Sempre ouvindo a bancada, indicando para os seus amigos, indicando até para o pessoal que quer conhecer o Confiança, né? O pessoal do Sul, do Sudeste, dos outros times do Nordeste, que talvez não tenham esse conhecimento ainda, para que a gente possa levar cada vez mais longe o nome do Confiança. Então, da minha parte é isso. Muito obrigado a todos e a todas que chegaram até aqui. Saudações proletárias e fui! Só não contavam com a parte em que o povo começava a cantar. Se é para o bem geral da nação, sai a fábrica e fica o meu dragão. Sou Confiança e canto com amor.